Mas um irmão do demo pra me atacar? Volta pro teu inferno, vai de retro, Satanás! Dona Maria é conhecida há séculos como a Rainha Louca de Portugal. Ela nunca recebeu muita atenção nos livros de história e os detalhes de sua vida são pouco conhecidos. O que teria levado Dona Maria à loucura? E será que ela era realmente insana? Ou apenas mal compreendida? É isso que Maria Del Priore se pergunta e responde no livro Dona Maria I. As perdas e as glórias da rainha que entrou para a história como a louca. Olá pessoal, dando continuidade ao projeto Resenhando a História, hoje nós temos a história do Brasil. Irei falar sobre o livro Dona Maria I, da Mary Del Priore, que é uma historiadora, uma escritora, já publicou mais de 50 livros, além de ter vencido mais de 20 prêmios literários nacionais e internacionais. Lembrando também que quem ainda não se inscreveu aqui no canal, por favor, inscrevam-se, vamos juntos aí alimentar esse projeto, tá bom? A autora, pessoal, a Mary Del Priore, ela traz aqui em 9 capítulos uma investigação da trajetória de Dona Maria. Desde sua infância, sua devoção ao catolicismo, sua coroação como a primeira rainha portuguesa, as brigas com o Marquês de Pombal, os primeiros sintomas de sua doença até a sua morte aqui no Brasil. Eu super indico, é um livro gostoso de ler, muito informativo e é algo que você lê aí em uma tarde, tá? Vamos fazer o seguinte, eu irei apresentar para vocês a Dona Maria segundo a visão da autora. Depois eu quero que vocês se perguntem se Maria realmente era louca ou não, tá bom? Vamos começar logo a resenha, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Vamos lá, pessoal. Nascida em 1734, Maria já desde recém-nascida teve contato com um universo profundamente religioso. Portugal era um reino profundamente católico, né? Logo após o batizado, ela foi entregue à criação de uma ama de leite da Casa das Rainhas. Até os 2 anos foi assim. Na aristocracia europeia, a tradição do aleitamento mercenário na criação das crianças era normal. Trazendo aqui uma curiosidade, a resistência à amamentação materna não tinha nada a ver com a ausência de afeto, mas com a necessidade de assegurar uma fecundidade elevada. A mãe, então, portanto, ela teria que ficar liberada da amamentação para que pudesse engravidar novamente. Acreditava-se até nessa época também que as relações sexuais corrompiam o leite materno. Veja só, sendo um perigo para o recém-nascido. Junto com as irmãs mais novas, os pais e os avós, Maria passou seus primeiros anos no Paço da Ribeira, em Lisboa, onde atualmente se situa a Praça do Comércio. Esse palácio vasto e magnífico, que representava o ponto nevrálgico da vida política e econômica portuguesa, foi lá que ela passou seus primeiros anos neste palácio, sempre acompanhando aí o pêndulo entre pecado e culpa, liturgia e urgia, em que se balançava o rei Dom João V, seu avô. Foi dada a ela, desde cedo, uma educação severa e profundamente marcada pelo catolicismo. Para você ter uma ideia, pessoal, aos 17 meses ela falava com tão clara expressão que parecia adulta. Aos 2 anos ela sabia toda a doutrina cristã e aos 4 anos já lia perfeitamente em português e castelhano. E aos 5 já se falava latim. Toda essa educação fazia parte dos rituais da corte, pois a ideia era que ela desenvolver a arte da discussão e suas capacidades de civilidade, o que era muito comum entre a maioria das princesas europeias, pois a ideia era dar noções de bom caráter a essas possíveis futuras rainhas. O bom caráter era um dos elementos decisivos para um rei na hora escolher a sua futura rainha. Então isso significa que as jovens mulheres, isso inclui a Dona Maria, eram ensinadas a vencer suas grandes paixões cotidianamente e a moderar as pequenas, tais como a impaciência ou a aversão à dor. Ou seja, a educação dessas princesas era, antes de tudo, uma educação moral. Com seus 16 anos, seus pais, Dom José e Dona Mariana, ascenderam ao trono. E com seu pai no trono, Portugal mudou. O predomínio esmagador do mundo agrário e a dominação da aristocracia senhorial e eclesiástica, que seguiam apegado a antigos valores, antigas maneiras de pensar, foram confrontados. Ou seja, Marquês de Pombal.
com o Marquês de Pombal como secretário, os grupos que mantinham aí uma soma perigosa de poder começaram a ser perseguidos. O clero, por exemplo, passou a sofrer aí com um crescente desprestígio, né? O país mergulhou numa crise mental que residia na profunda oposição, já então tão evidente naquela época, uma visão de duas visões de mundo. Uma seria o católico feudal, a outra o humanista iluminista, né? Havia um debate intenso sobre questões filosóficas que exigiam resposta imediata, afinal, liberalismo ou absolutismo. O ano de 1754 foi particularmente triste para a princesa Maria. Em razão da morte de sua avó paterna, Dona Maria Ana de Áustria, né? O reino perdia a rainha, e outras tragédias se seguiram. Né? Em 1755, Maria foi espectadora da mais devastadora catástrofe a se abater sobre um reino. Né? Durante as celebrações da festa de Todos os Santos, no dia 1º de novembro, por volta ali das 9h30 da manhã, a terra rugiu e rasgou em Lisboa, ou seja, um grande terremoto. Né? Um terremoto tragou parte da cidade de Lisboa, logo a seguir um maremoto se ergueu e engoliu a cidade baixa, depois da água o fogo, claro, incêndios provenientes aí das velas acesas em celebração do dia de Todos os Santos, e também, claro, dos fornos aí acesos nas cozinhas. Né? Chamas infernais aí terminaram por destruir os imóveis. Maria tinha 21 anos e nunca se esqueceria desse episódio. Imagine só, pedaços de corpos aí espalhados por toda parte, gente esfarrapada e queimada aí procurando por água, ratos e cães aí famintos agarrados a corpos moribundos, enfim. Por 3 dias, enquanto a cidade ainda queimava, os roubos e assassinatos foram frequentes. A família real passou o dia seguinte a esse terremoto dentro de carroças em tendas ou até mesmo em algumas partes escoradas do palácio. Foi construído aí um alojamento em barracas de madeira. Dom José, o rei, foi tão afetado com o terremoto que ele decidiu viver longe de edifícios de pedra, com medo, claro, de ser soterrado. Foi construído então, em 1761, o Paço de Madeira, um palácio de madeira. Usava-se até mesmo a frase entre alguns viajantes estrangeiros na época que Portugal tem um rei, mas este rei é um rei sem palácio. E mais ou menos na mesma época, quando Maria já era moça feita, sua vida foi marcada por um outro trauma. Seu pai, o rei, Dom José, tinha uma amante. A decadência moral do rei podia levar à decadência do reino. Logo em seguida, enquanto Lisboa se erguia dos escombros, Maria, com 26 anos, tentava fugir dos pretendentes estrangeiros. Enfim, casou-se, mas não casou com nenhum estrangeiro. Maria casou-se com um parente. Seu marido era um tio de 43 anos, D. Pedro Clemente Francisco José Antônio. Eles viveram com seriedade, foram desde o início muito unidos. O casal se encontrava num ideal de vida cristão, muito marcado pelos conselhos da Santa Madre Igreja. Maria não conheceu, por exemplo, a tortura do abandono ou o ciúme, né? Pois nunca foi traída pelo marido, ao contrário da mãe e da avó que sofreram publicamente os adultérios dos maridos. E apesar da diferença de idade, Maria e Pedro fizeram 6 filhos. 3 deles morreriam ainda criança e 2 outros acabariam morrendo adultos. O terceiro desses era Dom João, que seria futuro rei de Portugal. Em 1777, seu pai, o rei Dom José, morre. Então, em fevereiro de 1777, Dona Maria se torna rainha de Portugal. Maria foi consagrada a primeira rainha de Portugal. Ela era o foco de esperança de todos os inimigos da administração antiga, por exemplo, o Marquês de Pombal. Ela entendia que agora ela deveria fazer um jogo entre sobrevivências do passado e reformas exigidas pelo presente. Ela via que o modelo de absolutismo clássico centrado no único ministro tinha se esgotado. Era preciso contar com um corpo de funcionários que compartilhasse com ela o poder do Estado. Ela sentia que o tempo trazia mudanças. Por exemplo, a Revolução Industrial na Inglaterra, a independência das colônias da América no Norte, ali, mudanças políticas na França e, é claro, a visibilidade de uma burguesia cada vez mais forte e atuante.
Maria teve que construir uma figura de rainha e mulher. Ela era a senhora com as rédeas do reino. Apoiou-se na imagem de esposa e de mãe piedosa, retrato da fé cristã e provedora da caridade infinita. Ela teve que lidar com a desconfiança de seus inimigos políticos que não aceitavam a ideia de se ter uma mulher no trono, né? Ao longo aí dos séculos, antes mesmo da subida de Maria ao trono, Portugal até já teve, né? Já foi governada por rainhas, mas rainhas que haviam assumido funções de regência, ou devido à menoridade de príncipes, ou à incapacidade temporária de reis. No entanto, ter uma rainha exercendo o poder em pleno direito era algo nunca visto. Para uma mulher a quem a historiografia atribuiu indecisão e insegurança, Maria foi bem o contrário. Ela foi fundamental na reconstrução de Lisboa após o terremoto, por exemplo. Ajudou na recuperação da economia colonial que apresentava sinais fortes de crise. E claro, teve dificuldades também. Por exemplo, ela teve que enfrentar movimentos separatistas, como por exemplo a Inconfidência Mineira aqui no Brasil em 1789, entre outras. Sobre o relacionamento do casal, eles eram bem unidos. Na autora aqui, a Mary Del Priore, ela deixa bem claro isso, tem um capítulo todo dedicado a isso aqui, porém eu não vou ficar muito falando da vida pessoal do casal para o vídeo não ficar muito longo, né? Mas eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: o que vai acontecer daqui para frente do que eu vou falar, ou seja, de 1781 em diante, é o que eu mais quero que vocês prestem atenção, porque muitas coisas vão acontecer na vida de Maria. Em janeiro de 1781, Dona Mariana, rainha velha, mãe de Maria, morre aos 62 anos. 5 anos depois, outro golpe. Em maio de 1786, Maria perdeu o adorado marido. Então, veja só, Maria fica muito arrasada. Maria parou de comer, isolou-se em silêncio interior, né? 2 anos depois, perde o filho Dom José, que era o príncipe herdeiro que não tinha deixado filhos. Dom João, né, o outro filho, o futuro rei, ainda não tinha consumado a união com Carlota Joaquina, né, e Mariana, sua filha, também acabou morrendo em 1788. Ou seja, existia aí um grande problema com o futuro da monarquia e a morte rondava, né? E como lidar com isso tudo? Veja o que a autora nos diz sobre isso. De tantas mortes, Maria baqueou. Passou a sentir cansaço de si, inquietude, sintomas de uma afecção da alma. Via-se só. Sinais físicos de sofrimento? Tinha-os todos. Dores no corpo, boca seca, dificuldade de engolir, visão embaçada, tremores ou ondas de calor, enfim. Sintomas que à época os médicos envolvidos com a visão galênica do corpo não entendiam. E o seu fervor religioso aumentava proporcionalmente aos golpes e perdas afetivas que pautavam o seu cotidiano. Ou seja, ela se tornou profundamente supersticiosa. E o calvário das má notícias não parou aí não, continuava, pois em 1789 ocorre a Revolução Francesa. E os monarcas daquela França, que depois seriam guilhotinados, eram seus primos. Ainda na mesma época, Dom João, o filho que restara vivo ainda, ficou muito doente e quase morre. E detalhe, o casal Dom João e Carlota Joaquina ainda não tinham dado ao reino um herdeiro. E as notícias da Revolução Francesa iam chegando, iam deprimindo cada vez mais Maria. Ela ficou tão doente diante disso tudo, que os sintomas dela eram o que hoje nós chamaríamos de depressão. Mas na época, a sua doença chegou a ser diagnosticada como uma enfermidade incurável. E depois do voto dos médicos confirmando a incapacidade dela de governar, os ministros conversam e resolvem arbitrariamente reconhecer o direito de regência de Dom João, seu filho. Então, em 1792, Dom João se torna temporariamente príncipe regente. Mesmo assim, alguns ainda acreditavam no restabelecimento da saúde da Dona Maria. Foi até enviado a Lisboa um médico que tinha curado um rei inglês que tinha sofrido do mesmo mal. Mas a questão aqui a ser analisada é o quanto a medicina avançava ou não em relação ao entendimento da tristeza, da melancolia, da depressão. São tempos de revoluções, né?
Olha o que a autora traz a respeito disso. A ciência progredia? Sim, mas as apalpadelas que abriram inúmeras falsas pistas. O corpo era uma máquina dirigida pelo cérebro, mas se o líquido nervoso não era abundante, os espíritos se tornavam tenebrosos. A própria enciclopédia, carro-chefe dos iluministas, em seu verbete sobre melancolia, relatava o caso de melancólicas que se imaginavam no inferno, devoradas por chamas, resultado de sermões pregados por padres supersticiosos. Sim, era possível que o medo de Satã adoecesse as pessoas. E passados 7 anos desde que fora afastada do trono, o estado de saúde da Maria não melhorava, e o príncipe assumiu formalmente a regência do reino de Portugal em 1799. Maria, a amada rainha, devota e próxima dos pobres, estava afastada do trono e da cidade. Ela se tornava uma sombra do que fora um dia. E entrando no século XIX, nós temos aí, logo de início, o período que hoje nós chamamos de período napoleônico, ou seja, as coisas ruins viriam mais. Ou seja, o quadro da política externa estava grave. Em 1806, na tentativa de isolar a Inglaterra e de seus aliados comerciais, Napoleão decreta um bloqueio continental, ou seja, Portugal acaba que não aderindo a este bloqueio. Portugal oscilava entre os benefícios da aliança com os britânicos e sua indispensável ajuda militar e econômica, e a não hostilidade dos franceses. A decisão, vocês já sabem, foi a de vir para o Brasil, né? E aqui, no Brasil, Maria se alojou num convento, no convento do Carmo, né? E nos momentos de saudades, os ritos oficiais da Capela Real criavam aí um novo lado entre ela e o que restara de sua corte. A tristeza era sua fiel amiga. Em seu aniversário de 81 anos, seu filho elevou ao reino do Brasil a graduação de Reino Unido, de Portugal e Algarves, e em meados de 1815 corriam até boatos da volta de Dom João a Portugal, e junto a tudo isso a saúde de Maria só piorava até que... O dia 20 de março de 1816 amanheceu ao som do dobre de sinos de finados. Veludos negros foram exibidos nas varandas. Coches carregados de crepes cruzavam a cidade. No paço, um burburinho de vozes baixas. Num grande luto, cortesões subiam e desciam as escadarias do paço, todos de preto compungidos. Por quem os sinos dobravam? Morreu a rainha. Morreu em consequência de extrema debilidade. Fecharam-se as portas das secretarias e dos tribunais em sinal de luto. Os canhões de fortaleza e navios no porto disparavam lúgubres de 10 em 10 minutos. Nas ruas, gritos entrecortados de vassalos. A cidade chorou. Maria tinha 81 anos, 3 meses e 3 dias. Ela se apagou docemente e sem revolta. Deixou o mundo como quem deixa um salão animado sem nada interromper. Enfim, pessoal, o que a Mary Del Priore faz lindamente neste livro é quebrar essa ideia de uma rainha louca, a ideia essa possivelmente criada pelos republicanos que não aceitavam a ideia de uma monarquia e principalmente uma mulher no poder. A ideia da autora é trazer uma mulher que foi inteiramente corajosa, traída por familiares, uma excelente mãe dedicada à filha, uma mulher que teve aí que lidar com 8 perdas seguidas, enfrentou um terremoto, foi obrigada a assistir aí às mortes na Inquisição. Enfim, de acordo com os sintomas de Dona Maria, né, os psiquiatras e neurologistas hoje em dia testariam que ela estaria sofrendo de uma depressão severa, que caracterizava por todos os sintomas que ela manifestava. Tristeza constante, perda de autoconfiança, e perda de autoconsideração, sentimento de vazio e irritabilidade, distúrbios do sono, fadiga, pouca atenção à higiene pessoal, isolamento, sentimento de culpa, no caso de Maria, culpa profunda e corrosiva, fomentado pelo seu mundo, por suas crenças e pelo seu tempo. Louca? Jamais. Espero que tenham gostado, né? Que me perdoem essa correria aí, muito detalhe ficou, mas é somente lendo o livro, né? Geralmente as pessoas não gostam de vídeos muito longos, então tive que fazer uma resenha bem rápida, tá? Então, de novo, os detalhes realmente somente lendo o livro.
Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, por favor, inscreva-se. E até nosso próximo livro.